Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 3 de julho de 2021, o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor já concretizou, o dia que o Senhor já estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, um dia que com certeza a concretização das palavras e das promessas do Senhor se manifestarão mais uma vez sobre a tua vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu sempre falo, se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, significa que toda a palavra, todo um processo de salvação, de conversão, de restituição, de renovo, de restauração, o Senhor já mais uma vez renova sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Glória a Deus! Estamos no sábado, primeiro sábado do mês de julho, dia 3 de julho de 2021. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre a tua vida um sábado, um final de semana maravilhoso, sempre lembrando que amanhã, domingo, a gente faz uma reunião às 10, e porque é domingo também fazemos a reunião às 4h30, sendo que às 4h30 da tarde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor juntos, ainda que separados fisicamente, mas virtualmente em comunhão, vivendo aquilo que a palavra do Senhor fala, que nós devemos que todas as vezes que nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, fazermos menção, levarmos ou trazermos à nossa memória a sua morte, porque na sua morte nós fomos reconciliados, nele, por ele e através dele, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor mais uma vez, falando sobre as coisas do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, e eu sempre toco nesse assunto, sobre termos uma esperança que não depende de homens, uma esperança que não depende de circunstâncias, que não depende de uma condição externa, mas uma aliança que está fluindo, se derramando, se estabelecendo a cada dia em nós, através do mover do seu Santo Espírito, através do mover da sua salvação, através do mover do seu senhorio e através do mover das suas palavras e das suas promessas. Então, nós estamos cada dia falando sobre isso. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está ancorada em situações humanas de governo, de poder, se estamos menos ou mais, porque nós estamos aliançados, conectados, presos, como diz a palavra, voltai à fortaleza, ó presos de esperança, não é? Então nós estamos presos de esperança. Em outra passagem diz assim, que nós nos colocaremos sobre a torre de vigia, para sabermos o que o Senhor tem, e que nós vamos carregar as suas promessas em tábuas debaixo do braço, e vamos velar sobre essas promessas, porque a sua palavra se cumprirá, e o justo viverá pela fé. Então é exatamente assim que nós vivemos em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor sempre, todas as manhãs, por isso eu quero te pedir que você dê o teu like, dê o teu coraçãozinho, comente alguma coisa, se inscreva no YouTube, no Facebook, no Instagram, esteja a cada dia, saiba que eu estou todos os dias falando uma pequena porção da palavra do Senhor, meditando a respeito e depois orando. E eu sempre falo para você, tem duas versões, uma reduzida, que vai até 25 minutos, e uma estendida, que vai de 45 a 50 minutos. Essa reduzida de até 25 minutos, eu tiro a parte do início, que faz introdução, a parte do início, bate-papo, cumprimento, a coisa mais contraída. E tiro também no final a oração. Então ela fica reduzida a 25 minutos. E a outra parte estendida é essa da live mesmo, que aí, o que acontecer, aconteceu. E eu coloco sempre os dois
os dois vídeos para que você escolha, opte, porque você vai divulgar, você vai falar da palavra do Senhor. Eu sempre falo para você que é importante divulgar a palavra do Senhor. Aí você vai falar, mas tem muita gente falando e tudo. Claro, sempre vai ter, e glória a Deus que tenha. Mas é bom sempre você ter essa disciplina, porque não apenas você está falando da palavra do Senhor e, portanto, você está se desenvolvendo também sobre as coisas de Deus, não para ser um pregador, nem sempre, não para ser um palestrante, um conferencista ou alguma coisa do tipo, mas pelo menos para você saber das coisas do Senhor, como o Senhor pensa. Isso é fundamental para a nossa fé, porque ainda que tenhamos fé, nós precisamos alimentar a inteligência da nossa fé. E alimentar a inteligência da nossa fé é exatamente isso. Cada ponto que nós cremos, cada ponto que nós até nem sabemos falar ou explicar, mas temos no nosso coração que são pontos importantes na nossa relação com Deus, quando você organiza, quando você de maneira didática pensa a respeito, é muito importante porque você está fortalecendo a tua fé, você está acrescentando na tua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo você está falando e divulgando, né? Todos os dias nós oramos e tudo, então nós ficamos em comunhão. Ainda que distantes, nós estamos percebendo que nesses dias, por uma série de razões, né? Eu sempre falo, as pandemias, essas pandemias que aconteceram no mundo durante os séculos e também está acontecendo agora, elas servem para, se nós olharmos com os olhos bons, elas servem para adiantar, acelerar um processo de evolução, um processo de desenvolvimento, né? Antes da pandemia, a humanidade pensa de um jeito, age de um jeito. Depois da pandemia, a humanidade pensa de uma outra maneira, age de uma outra maneira. Então nós percebemos que coisas, por exemplo, faculdades, universidades estão revendo as suas, vamos dizer, os seus funcionários, toda a sua estrutura, né, de salas, enfim, de tudo, material de limpeza, profissionais da área da limpeza, está revendo, professores. Por quê? Porque está se percebendo que as pessoas estão se acostumando, né, aprendendo a lidar com o mundo virtual, ainda que não conheça, não domine o mundo virtual nos seus aplicativos, no seu vocabulário, mas estão percebendo que o custo, a estrutura de custo é outra, né? E nem sempre fica prejudicada porque a aula está sendo passada de maneira virtual. Principalmente o pessoal, desculpe, está passando um carro de som aqui na rua. Então, você percebe o quê? Que depois dessa situação virtual, as faculdades estão revendo as suas estruturas, né? E creio que nós, do nosso lado, como igreja também, e eu agora estou falando de igreja com I maiúsculo, também nem sempre essas estruturas maravilhosas, muito bem trabalhadas, muito bem, né, construídas, com arquiteturas maravilhosas, mas são, né, estruturas grandes, e desculpe o termo, caras, porque às vezes você vê prédios e prédios e prédios sendo otimizados de uma maneira não tão saudável assim, porque às vezes um prédio fica fechado boa parte do dia, alguns deles, né, não todos, mas alguns deles também, uma boa parte da semana fechado durante o dia e durante a noite, né? Grandes prédios fechados, né? Aí tem um culto, uma reunião numa quarta-feira, tem um outro culto, uma reunião, uma educação bíblica num outro dia, depois atravessa o sábado às vezes à noite tem, às vezes não tem, domingo tem as reuniões mais regulares, né? Então você tem toda uma estrutura, todo um aparelhamento, que eu sempre falo com você, que, né, diante do que está acontecendo,
às vezes é discutível. Não estou falando contrário a ninguém, mas é discutível porque isso onera, né? E ao mesmo tempo, nós não podemos perder de vista a comunhão. E a comunhão em quê? A comunhão na palavra de Deus. A comunhão para exercitarmos, desenvolver o nosso conhecimento e nos prepararmos para o mundo, para aquilo que nós devemos oferecer ao mundo. O mundo está carente, o mundo está doente, o mundo está... Eu vou falar uma coisa, mas você vai me entender, né? Uma frase filosófica. O mundo está solitário. Por que o mundo está solitário? Porque o mundo está órfão. O mundo está desprezado, rejeitado, né? Nos seus valores, nos seus fundamentos, em coisas e situações que até então eram, né, vamos dizer, verdadeiras fortalezas, estão se ruindo, né, em vários setores da sociedade, em vários setores da economia, da vida profissional, da indústria, do comércio. Então é um momento difícil, é um momento muito oscilante, volúvel, e que nós, como servos de Deus, temos que trabalhar, temos que pensar a respeito, na visão de reino, numa visão completamente fundamentada, enraizada e também permanente. Eu poderia dizer até eterna, né? Que são os fundamentos do reino dos céus aqui na terra. Bom, vamos ler a palavra do Senhor. Estamos pensando, meditando sobre... bom dia, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, todos os familiares. Bom dia, minha tia Rosália, minha tia Alzira, primos, tios, netos, sobrinhos, filhos, genros, noras. Deus abençoe a todos. Bom dia também, pastora Mara, filhos, genro, nora, netinhos. Também Amanda, bom dia, Amanda, Fábio, filhos e todos os familiares, a glória, a presença, o poder do Senhor, meus pais, né, do seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, João, Roseli, bom dia também, Eva, Carlos, Débora, Raquel, Fábio, Cris e netinho Danielzinho. Deus abençoe a todos. Bom dia, o Senhor esteja sobre a tua vida. Também Fábio, Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, todos os queridos e familiares, a presença do Senhor esteja sobre cada um em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor e nós estamos meditando em Mateus capítulo 25, versículo 1. Por que tão importante? Porque essa parábola ela tem uma profundidade tão grande que é bom nós pensarmos a respeito. E não tem como falar de escatologia sem, pelo menos, você ter o quadro de toda a escatologia. Ainda que eu esteja falando em módulos, como se fossem peças de um quebra-cabeça, aqui eu não estou falando quebra-cabeça no sentido, né, de algum enigma, não. Mas como se fossem peças de quebra-cabeças que você vai organizando, né? Assim que a gente faz com quebra-cabeças, né? Que a gente faz o quê? A gente pega e vê a imagem a que essas peças se referem e pensa pelo menos nas cores. E a gente vai separando as peças. E depois a gente vai colocando elas e elas vão formar toda uma imagem. Então é o que acontece com a escatologia, né? É por isso que quando você fala sobre escatologia, não tem como você revisitar toda a palavra de Deus e pensar nos conceitos. Conceitos esses que são passados, transferidos não apenas na letra da lei, mas no sentimento da lei, sobre tudo aquilo que Deus deseja que nós pensemos como Ele pensa. A Bíblia chama isso de mente de Cristo. Então nós temos que ter a mente de Cristo para pensarmos a respeito. Outro teólogo, esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. John Stott.
John Stott falava sobre termos a mente bíblica e não apenas conhecermos versículos, mas termos uma mente bíblica. Escatologia é um tema que, se nós não tivermos uma mente bíblica, não tem como falarmos. Aí a gente fica querendo participar de grupos, né? O grupo dos pré-milenistas ou pré-tribulacionistas, o grupo dos meso ou intertribulacionistas, né? O grupo dos pós-milênio, outros pré-milênio, os outros mesomilênio, e assim vai. E você vai perceber com o tempo, que eu já percebi há muitos anos, que nem sempre nós pertencemos a nenhum grupo desses, porque eles não representam na totalidade a visão de Deus. Não obstante serem pessoas maravilhosas, temas, estudos profundos, mas eles não estão revisitando, isso é importante, revisitando a própria palavra. E tem muita coisa que eu estou hoje falando para você e chegar amanhã e falar, pessoal, lembra que eu falei tal coisa? Olha, vamos rever por causa desse item, por causa desse versículo, por causa dessa frase. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é constante. Ela é contextualizada a cada momento. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é consistente. E a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo sem lendas, sem essas, entre aspas, revelações que nem sempre estão baseadas na própria palavra de Deus, mas de uma maneira coerente, equilibrada. Então vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então você percebe que são pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que, no caso aqui da figura, né, que conhecem o noivo, são íntimos do noivo e da noiva. No caso das damas de companhia aqui, elas são íntimas da noiva, ou seja, pessoas que são íntimas ao corpo de Jesus Cristo, pessoas que são íntimas, vamos dizer assim, ao povo de Deus, tá? Não. Tanto um grupo como outro grupo. Então o que lhes falta aqui? Lhes falta a consistência da palavra, lhes falta a revelação da própria palavra. Lembra-se da passagem que diz assim: meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Em outro texto fala: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento e o poder de Deus. Então é exatamente esse momento. Romanos capítulo 11, versículo 1, a gente falando sobre grupos, a gente já falou que tem o grupo dos gentios, o grupo dos judeus e o grupo da igreja de Deus, como Paulo fala. Nós entendemos que vai chegar o momento que esses grupos se fundirão naquilo que diz respeito a um outro ser. Esse ser é aquele cidadão, né? De maneira figurada, é aquele cidadão que entrará nas bodas do Cordeiro, seja do grupo dos gentios, seja do grupo de Israel, seja do grupo da igreja de Deus. Cada um desses grupos serão alcançados, serão exortados, edificados, consolados e levantados pelo Senhor, ainda que tratados de maneira distinta, em momentos diferentes, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo projeto de reino dos céus aqui na terra. E lá no céu também, né? Reino dos céus é em todos os ambientes. Então, com a perspectiva de reino de Deus ou reino dos céus. Capítulo 11 do versículo 1, começamos ontem, Romanos, né, capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Está falando do povo de Israel. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens,
que não dobraram os joelhos diante de Baal, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, o que Paulo está falando é que, já que a graça nos alcançou, agora nós, como povo gentílico, né? Na essência, nós somos um povo gentílico. Nós. Mas o Senhor nos alcançou em Jesus Cristo. E se nós formos alcançados pela misericórdia do Senhor, o primeiro grupo não será? Por que não? O Senhor não faz distinção, o Senhor não faz acepção, mas o Senhor os trata igualmente, ainda que de maneira individual no que diz respeito a grupos, né, cada grupo individualmente, mas o seu projeto ele é universal, ele é coletivo, tá? Então vamos lá. Que diremos, pois? É que nem a gente como pai, como mãe, não é? Você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, você deu para eles o mesmo prato de comida, a mesma educação, o mesmo ambiente, a mesma arquitetura de casa, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, só que cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas maneiras, as suas características pessoais, não é? Então o que você como pai faz? Você tem que trabalhar, ainda que você tenha um plano para a tua família, para a tua casa, mas você tem que trabalhar individualmente, não é assim? Porque cada filho responde de uma maneira. Cada filho tem aquilo que o pessoal fala no inglês, né? Cada filho tem um timing. E o que é um time? É um tempo para absorver, para assimilar tudo aquilo que você passou, transferiu e ensinou. Nós sabemos disso. É exatamente o que Deus está fazendo. Só que Deus faz de maneira perfeita, eterna, equilibrada, ponderada, moderada, com muito amor e com muita delicadeza, cada grupo. É exatamente o que você faz com os teus filhos. Tem filho que você já tem que chegar assim, pai bola. Se não, tem outro que se você chegar assim, você arrebenta com ele. E você tem que fazer o quê? Olha, aí você passa para esse teu filho aquilo que você passou para o primeiro, mas de uma maneira diferente. Com outro tratamento. Por quê? Porque aquele filho é mais melancólico. O outro filho, ele é mais, vamos chamar assim, mais irritadiço, mais, né, entre aspas, um pouco mais irritado, né? Então cada um você tem que tratar de um jeito, mas não é que você vai tratar diferentemente, vai fazer acepção de filhos. Você vai tratar um filho, proteger mais um do que o outro. Não é essa a questão. E Deus deixa isso muito bem claro. Estamos falando sobre o povo judeu. Romanos capítulo 11, versículo 7 diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Então a eleição deles os alcançou. Que eleição é essa? Né? Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão veio a salvação aos gentios. Ou seja, à primeira vista, a rejeição do povo de Deus em relação vamos dizer, ao trono de Davi, que se chama Jesus Cristo, em relação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ainda que tenha havido uma rejeição, essa rejeição reproduziu em nós uma condição para nos achegarmos a Jesus. Por quê? Porque a salvação veio para os judeus. Mas esses, como diz em João capítulo 1, não o quiseram. Mas a todos que neles creem, deu-lhes a oportunidade, o espaço, a capacidade de se achegarem a Ele, né? E chamarem a Ele de meu Senhor e meu Salvador.
Então diz aqui, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, o que Paulo está falando, se houve uma rejeição no primeiro momento, isso não significa que é ad eterno, que é permanente, mas que haverá, sim, numa linguagem mais hebraica, assim, que a pessoa não fique tão, vamos dizer assim, tão reticente, mas esteja de uma maneira mais descontraída e o Senhor Jesus chegará até eles também, com certeza. Isso é uma certeza absoluta. Então, haverá o momento da plenitude de Israel. E o que é plenitude na palavra? A plenitude é quando se consuma. A palavra revelada encontra um ambiente perfeito para se manifestar. E esse ambiente perfeito se transforma, alcança os projetos, os objetivos sobre os quais essa palavra foi lançada e essa conexão leva a uma plenitude. Então existe a plenitude dos gentios, a plenitude do povo de Israel e a plenitude da igreja de Deus. Qual é? Exatamente estarmos conectados com a Trindade. Diz assim em Romanos capítulo 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, aí a todos nós, né? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Paulo mais uma vez está afirmando. Por isso que eu gosto de sempre basear tudo aquilo que pensamos a respeito, por exemplo, de escatologia, na palavra de Deus. Porque não tem, ainda que haja sim um acontecimento ou outro que a gente não saiba direito o que acontecerá, mas nós temos pelo menos a visão dessa progressão dos acontecimentos de Deus e como Deus vai lidar com cada situação ou com cada grupo de pessoas. Capítulo 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, nós, os gentios, nós somos considerados, na versão poética de Paulo, né, oliveira brava. O que é oliveira brava? É uma árvore falida, né, que o seu fruto não será bom nem para ser amassado, nem para servir de alimento, e nem muito menos para extrair azeite. Então é oliveira brava. Né? Foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, sempre avisando, não cometamos o mesmo erro, nem de endeusar o povo de Israel, que existe um grupo nosso, né, do nosso povo, que endeusa, que fala que precisa ser judeu e tal, até mesmo na cultura, até mesmo na vestimenta. Não. Nós somos Israel espiritual e não Israel físico, tá? Até porque o Israel físico, ele está falido. A Jerusalém física, no sentido social, no sentido contextualizado do dia, do tempo de hoje, está falido. Não é essa a questão, mas é a questão espiritual, tá? Romanos 11,
versículo 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles também, se não permanecerem na incredulidade, significa que a incredulidade impera naquele povo, por enquanto. Serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Olha, a própria palavra está falando por si. Então, se não permanecerem, a incredulidade os afasta de Deus e do seu propósito. Mas se não perecerem na incredulidade, ou não permanecerem na incredulidade, com certeza o Senhor os alcançará. Tá? Por quê? Porque a salvação veio através deles. Porque existem promessas aos patriarcas deles. Certo? Diz Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Paulo ainda chama de mistério, mas é um mistério que não permanecerá. É aí que eu falo para você, a cada dia que passa, coisas da palavra que você leu anteriormente e que você leu e passou desapercebido, quando você lê novamente, você fala, meu Deus, que coisa estranha. Sabe quantas vezes eu li essa passagem? Aí você pensa com você, né? Sabe quantas vezes eu li essa passagem? Eu estou lendo de novo e o Senhor está. E é maravilhoso porque o Senhor salta aos nossos entendimentos o que Ele deseja falar. Então é essa a vitalidade, né? A contextualização de uma palavra perfeita que é a palavra de Deus. Então é por isso que Paulo chama isso de mistério, né? Que não ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Então, olha, o que não está escrito é melhor a gente deixar para lá. Vamos pensar somente no que está escrito. O que está escrito é o seguinte, que o povo de Israel foi rejeitado no primeiro momento, que ainda que substituído por nós, a Igreja de Deus, para cumprirmos com os propósitos de Deus, e a Bíblia fala que nós alcançaremos esse projeto de Deus, ainda que você fale hoje que a igreja está nessa situação que está, né? A igreja sem identidade, fraca, fragilizada, mas não vai ser assim totalmente durante todo o tempo. Então essa igreja ainda se levantará na sua plenitude. E se levantando na sua plenitude, cumprirá com o papel que lhe foi estabelecido pelo Senhor. Não como o povo de Israel, que chegou um momento que rejeitou, mas diante do Senhor de uma maneira perfeita. Então a obra que o povo de Israel rejeitou foi substituído nesse quesito operacional pela Igreja de Deus. Só que esse povo que rejeitou no primeiro momento, ele não será rejeitado para sempre. Que ainda que substituído, mas não foi rejeitado. Então o Senhor Jesus virá e trará uma condição apenas, né? E seremos, como diz Paulo, e a gente vai ler daqui a pouco, seremos uma só pessoa, ou seja, um terceiro ser. Diz aqui, que vem o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veja só. Então isso significa que não apenas o Senhor trará de volta toda uma condição prometida ao povo de Israel por milênios, antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo, mas que ainda, veja só, versículo 25 do capítulo 11, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então significa que nós, Igreja de Jesus Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, nós vamos chegar ao momento que chegaremos à plenitude. E o que é a plenitude? A plenitude é o nosso encontro com Jesus. Então, pelo que está escrito aqui,
é possível sim que haverá conversão na tribulação. Num pior momento da humanidade, como jamais visto anteriormente, o próprio Jesus quem fala isso, mas de uma maneira plena, o Senhor, de alguma maneira, os dará um espaço para a conversão. Então, o grupo dos gentios sendo tratado, sendo estabelecido e sendo chamado de igreja de Deus, tá? Claro, aqueles que quiserem, lógico, sempre existe o livre-arbítrio. Como é que é chamado na política, na sociologia? Estado de Direito. Então há o Estado de Direito, com certeza. Mas quem quiser, nós chegaremos num momento que chamará a plenitude dos gentios. Qual é a plenitude dos gentios? Plenitude dos gentios? É nós nos encontrarmos com o Senhor. Mas isso não significa que aquele povo não será alcançado pelo Senhor também. Só um grupo sendo tratado e depois um outro grupo sendo tratado. Ainda que esse outro grupo seja no momento crítico da humanidade, mas ele será tratado e terá a oportunidade de se converter. Então, uma síntese de todo o plano de Deus é o seguinte: Deus não trabalha esses dois grupos ao mesmo tempo. Primeiro ele trabalha um, como foi no início, não foi assim no início? Primeiro ele tratou o grupo chamado o povo de Israel. Esse grupo foi, refez, alianças, Adão e Eva, Noé, Abraão, os patriarcas, os juízes, os reis, profetas, sacerdotes e tudo aquilo. Chegou Jesus Cristo. Quando chega Jesus Cristo, novamente eles rejeitam. Como Jesus fala a respeito de Jerusalém, que mata os profetas, né? Que matam aqueles que vão em nome do Senhor. Tá bom, rejeitaram? Então nós vamos levantar um povo em substituição. Foi levantado por causa disso os gentios. Dentre os gentios foi estabelecido um grupo chamado Igreja de Deus, que somos nós todos. Esse grupo ficou encarregado de apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse grupo cumpriu com o projeto de Deus. Esse grupo vai chegar à plenitude dos gentios. Que é a plenitude? É quando a Trindade se conecta perfeitamente com esse grupo. Mas aí tem o grupo dos judeus. Esse grupo, como diz Paulo, será alcançado. Se formos colocados em substituição por algum tempo, não significa que será para sempre. Israel não terá uma oportunidade. Capítulo 11 de Romanos diz assim, e assim, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Versículo 27, esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E porque o Senhor tem a responsabilidade de alcançar esse grupo que o rejeitou à primeira vista. Porque os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Senhor fez uma promessa aos patriarcas. E por causa disso ele vai cumprir. Ainda que esse povo o rejeite, ainda que esse povo, faça vista grossa em relação a Jesus Cristo, esse povo será alcançado. Obviamente, no momento. Como grupo, dos gentílicos, que somos nós, fomos alcançados. Tá? Eles rejeitaram, e por causa da rejeição, nós fomos incluídos. Mas, assim como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, essa mesma misericórdia
vai alcançá-los novamente. Entendeu? Dentro de um processo de escatologia, de últimos acontecimentos. Então, pelo que diz aqui a palavra, possivelmente não, com certeza. Plenitude dos gentios significa o cumprimento de todo, quando estiver consumado. Lembra que eu falei para você, na cultura hebraica, ser chamado de bom, bom é somente aquele que fala, que operacionaliza o que fala e cumpre o que fala. Esse é bom. Por isso que Jesus fala, está consumado, apenas como nas suas últimas frases na cruz do Calvário, porque até então ainda não estava consumado. Porque ele falou, porque ele cumpriu e terminou o que cumpriu. Terminou o que falou. Então, plenitude dos gentios é exatamente o cumprimento perfeito de toda a palavra do Senhor. Então é por isso que eu estou falando para você, que havendo a tribulação, eles serão alcançados ainda que dentro da tribulação. Tá? Porque o grupo dos gentios já foi cuidado, já foi trabalhado, está tudo bem com esse grupo. Agora vamos para o grupo do povo de Deus, o povo de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 30, não vai dar tempo mais. Bom, só vou ler, porque é um dos textos muito profundos e amanhã a gente continua. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, ela estava falando sobre a misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência. Quer dizer, todos foram rejeitados na desobediência, a fim de usar de misericórdia para todos. Mas assim como ele está se utilizando de misericórdia para nos alcançar, assim será com os outros dois grupos. Tá? E seremos um grupo um dia. Seremos um só corpo. Um só Deus, um só Salvador e um só Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa. A cada dia que eu leio a palavra do Senhor, não tem como a gente não se emocionar, né, com aquilo que Deus está falando, com cuidado, com a delicadeza. Exatamente esse é o nosso Deus. A impressão que dá quando a gente estuda no começo, no início, é que a gente está estudando alguma coisa, mas para quê? Para puro conhecimento? Não. Mas para constatarmos da integridade, né? da retidão, da santidade, do sagrado que Deus tem, né? Sobre as nossas vidas, sobre a nossa história de vida. E como Deus, assim como Ele está falando do seu povo, Ele cuida de nós. A Bíblia fala que as nossas orações se transformam em palavras diante do Senhor. A Bíblia fala que o nosso choro, cada lágrima, é uma palavra diante do Senhor. Ou seja, palavra para Deus é algo, né, permanente. Não tem desgaste, não tem validade, não é? Então, a Bíblia fala que o nosso choro é palavra diante do Senhor. Então, exatamente para que nós saibamos que o Deus a quem nós servimos é cumpridor de toda a sua palavra, integralmente, com toda a perfeição, com todo carinho, com toda a delicadeza e com todo o amor. E nós estamos conectados com essa certeza em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Todos que estão aqui, que eu já falei, o Jadson também, glória a Deus, Jadson, Deus abençoe todos que eu já falei, familiares, e vamos colocar tudo diante do Senhor. Os nossos queridos que estão ainda passando pela Covid-19, o Senhor lhes abençoe, o Senhor lhes cure, lhes restaure completamente em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra
ela é, ó Deus, para nós, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E essa palavra, ó Deus, nos depura, como diz a tua palavra, ela nos limpa, nos purifica. Por isso, ó Deus, que a tua palavra esteja nos reconciliando contigo cada dia mais, com a tua saúde, com a tua verdade, com a tua cura, com a tua ressurreição, com o teu mover de vida. Por isso, ó Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos queridos, todos que estão aqui, nossos familiares, avós, tios, sobrinhos, netos, filhos, pais, marido, esposa, aqueles, ó Deus, que nos ouvirão em algum momento pela internet, pelas redes sociais, tua graça, tua glória, ó Deus, se derramando não apenas sobre eles, mas por sobre os seus familiares, os seus lares, as pessoas às quais eles têm representado, colocado diante do Senhor, a tua presença, a tua glória, o teu mover, se derramando, a Eva que está aqui, também o Jadson, sua casa, sua família, Ana Paula, Eva, Carlos, Raquel, Fábio, Débora, Cris, Netinho, Danielzinho, todos, Senhor, derrama-te com a tua glória, com o teu mover, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, pastora Júlia, e com ela todos os seus familiares, Rafa, Mariana, Abraão, João Paulo, Magmar, todos também os seus clientes, o seu trabalho, a presença, o poder, o mover, ó Deus, derrama-te. Toca, visita, ó Deus, em nome de Jesus, Wesley, Elô, filhos, Paulo e Pedro, Senhor, derrama-te, toca, visita, cura, renova a Cristina, que nós estamos orando com a Eva pela recuperação da sua cirurgia, dos diagnósticos, a glória, ó Deus, se derramando, curando, visitando, tonificando, fortalecendo. Traz à existência, ó Deus, a tua ressurreição. Ó Deus, visita órgãos, visita taxas, circulação sanguínea, visita pâncreas, tireoide. Senhor, em nome de Jesus, olhos, ouvidos, coração, recebam vida, recebam a ressurreição, o poder, o mover, a presença, a plenitude do Senhor. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país. Tem misericórdia. A cada dia, ó Deus, uma situação, uma frustração, um desapontamento, um desânimo, mas somos daqueles que entramos na brecha. Somos daqueles, ó Senhor, que intercedemos e clamamos pelo nosso país. As autoridades constituídas, ó Deus, esses agentes públicos que para nós, ó Deus, são pessoas venais, corruptas, subornáveis. Senhor, às vezes não por causa de um dinheiro, mas subornáveis em relação àquilo que eles deveriam fazer e não fazem. Senhor, como dizem aí os estudiosos, né, que são pessoas completamente destituídas do amor público, daquilo para o qual eles foram levantados. Mas tem misericórdia do nosso país. Senhor, perdoa-nos como nação, nos nossos pecados, na transgressão, na iniquidade. Ó Senhor, perdoa-nos pela nossa rebelião em relação a Jesus Cristo. E que o Senhor venha, e pela tua misericórdia, pela tua compaixão, como diz aqui a tua palavra, o Senhor se derrama pela tua misericórdia, não porque merecemos. E assim é sobre o nosso país. Por isso, ó Deus, que a tua graça, a tua glória nos alcance, e o Senhor cure, e o Senhor visite, e o Senhor console, conforte a nossa nação, essas famílias enlutadas. Derrama-te, ó Deus, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. E que nós, ó Deus, tenhamos um final de semana maravilhoso, um sábado inesquecível, memorável, e que o Senhor possa trazer de todas as tuas promessas o cumprimento da tua palavra, para nós que carecemos, ó Deus, de um sinal, ó Deus, de uma motivação para podermos continuar. Precisamos desesperadamente do Senhor. Fala ao nosso coração, toca no nosso interior. Ó Deus, fala ao nosso entendimento dos teus propósitos, da tua palavra. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, toca,
visita e nós vivamos um final de semana, um sábado, um domingo maravilhosos e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e que todos vivam aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, um sábado maravilhoso. Não se esqueça, divulgue a palavra do Senhor, me ajude a divulgar, contribua com isso, fazendo a tua parte, distribuindo a palavra, falando. Estou nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, dá o teu joinha, o teu coraçãozinho, compartilhe, comente e que a glória, a presença e o poder do Senhor possa nos dar capacidade para divulgarmos cada dia mais. E ao mesmo tempo que você possa pensar que amanhã, domingo, estaremos comemorando a nossa ceia do mês, né? Às 4h30 da tarde. Às 10 horas da manhã, faça a reunião e às 4h30 a gente comemora a Santa Ceia. Então, que você participe conosco, se quiser, é só pegar o teu copinho aí de suco de uva, o teu pedacinho de pão, ainda que estejamos distantes virtualmente, estamos em comunhão de propósitos ao Senhor. Todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz, um sabadão maravilhoso. Deus abençoe, tchau, tchau.